Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seu Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos vocês, amigos, ouvintes e irmãos da Rádio Gospel Seu Music. Quero agradecer a todos os ouvintes por estarmos mais um final de semana juntos na presença do Senhor Jesus. Eu quero desejar a você, ouvinte, que está nos ouvindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Deus seja louvado, irmãos, que Deus possa prosperar em tudo onde você colocar as mãos nesse dia. Que Deus ele possa abençoar sua casa. Enquanto você está aqui recebendo, nos ouvindo nesta programação, eu profetizo que Deus ele vai até a sua casa agora, irmãos. Que ele venha tirar o que tiver que tirar, libertar o que ele tiver que libertar. Irmãos, depois que você sair desta programação, deste culto que nós vamos estar aqui ministrando a palavra nessa rádio abençoada, a sua casa ela não vai permanecer igual. A sua vida ela não vai ser a mesma. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo que o seu ministério depois dessa palavra ele não vai ser igual. Por quê? Porque Deus ele tem algo para você nesta manhã. Você não veio aqui nessa estação de rádio à toa. Deus, ele te atraiu para cá. Você foi atraído pelas cordas do amor de Deus. Você veio pela misericórdia do Senhor. Amém? Irmãos, permita-me apresentar, sou Bruno Figueiredo, nós somos do Ministério Tevan, nós estamos iniciando mais uma programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Nós somos do Ministério Tevan, Templo Evangelístico, Verdade, Amor e Missão. Nós estamos todos os finais de semana indo ao ar com a programação Missão e Guerra. Nós queremos agradecer a todos vocês mais uma vez pela audiência e eu quero convidar a vocês a estar indo na plataforma digital do YouTube, digitando lá na barra de pesquisa Bruno Figueiredo /Conexão Profética. Por que eu estou dando esse endereço? Porque lá estará toda a programação disponível em vídeo. Isso mesmo, a programação que é passada aqui na rádio para que você não perca nada, para que você compartilhe com alguém, estará disponível no canal do YouTube. Amém, irmãos? Nos ajude a propagar, a fazer com que essa palavra de Deus ela alcance pessoas. Jesus, ele veio para alcançar as pessoas. E uma das formas de nós estarmos fazendo Jesus alcançar, continuar alcançando as pessoas, é a gente estar compartilhando essa palavra de Deus abençoada. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero convidá-los a ouvir um louvor para a gente depois estar iniciando a palavra do Senhor Jesus. Kleber Lucas, Aos Pés da Cruz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu
continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa. Zap Zap Gospel. Leandro falando direto aqui dos Estados Unidos. Deus abençoe cada um de vocês. Desde já eu agradeço. WhatsApp do ouvinte. Olá, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Neide Esteves. Estou ouvindo o programa direto de Portugal. Que Deus ricamente vos abençoe. WhatsApp do ouvinte. Olá, me chamo Eduardo, falo da cidade de Monte Rey, no México, e gostaria de oferecer a canção para minha esposa Ellen, minha sogra Kay e minha tia Josi, que estão em Ribeirão Pires, em São Paulo, e deixar um grande abraço a todos. WhatsApp do ouvinte. Mande sua mensagem. Onde tem uma conexão, ali tem gospel. Seul Music, a rádio gospel para todo o planeta. Bem-vindos de volta na programação Missão e Guerra, construindo um exército em família. Nós estamos pelo Ministério Tevan, Templo Evangelístico Verdade, Amor e Missão. Eu quero convidar a todos vocês, ouvintes e amigos e irmãos, a estar abrindo a Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amém, irmãos. Senhor nosso Deus, conduza-nos com Teu Espírito para que possamos estar ministrando a Tua palavra debaixo de uma unção, trazendo para nós, com a força do Teu poder manifesto em Cristo Jesus, o esclarecimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, os últimos dias serão maus. Esta é a segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Paulo, ele diz a Timóteo: meu filho, nos últimos dias o mundo ele estaria difícil. E por que Paulo diz que o mundo estaria difícil nos últimos dias? Porque os homens eles vão ser gananciosos, prepotentes, desobedientes, cobiçosos, soberbos, amantes de si mesmo. Paulo disse que os dias seriam difíceis porque os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, e no versículo 10, Paulo ele diz: e tu, porém, ou seja, Paulo está dizendo, vai ser assim, Timóteo, e eu estou te instruindo para você ser diferente. Paulo ele está dizendo como serão
os homens, ele está instruindo Timóteo para que Timóteo não andasse daquela maneira quando os dias eles fossem difíceis. Por que que Paulo ele está dizendo isto para Timóteo? Para Timóteo não andar daquele jeito. Paulo ele estava alertando Timóteo, irmãos. Timóteo, você é um homem de Deus. Você tem um DNA do céu, então você não pode se corromper e andar da mesma maneira. Irmãos, o mundo, ele é mundo e ele vai continuar sendo mundo. Não adianta. Somos nós, irmãos, que não podemos deixar de ser igreja. E uma igreja que não consegue seguir as escrituras, uma igreja que não ouve as profecias, ela vive um fingimento de bondade. E não tem nada mais perigoso neste mundo, na face desta terra, do que o fingimento de uma bondade. O fingimento de uma bondade é a pessoa que ela é má e ela posa como boa. O fingimento de bondade, eu repito, é a mais perigosa das maldades, irmãos. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. A moralidade, ela não tem valor nenhum para o mundo. Então, irmãos, viva o que é moral para você. Viva os princípios de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. E automaticamente você vai influenciar uma geração. Amém, irmãos? Irmãos, nós não precisamos sair desesperados por este mundo, avançando, tentando defender o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é como se ele fosse um tigre. E a gente não consegue imaginar um tigre numa selva precisando de defesa. Ele é o predador de uma relva, de uma selva, de uma cadeia alimentar. O tigre, o leão, ele está no topo. Então o Evangelho, ele não precisa de defesa. O Evangelho, ele precisa de testemunhas nessa terra. Por quê? Porque o Espírito e a noiva já estão trabalhando juntos para que todas as coisas que Deus prometeu nesta vida, para que tudo isso se cumpra, irmãos. Apocalipse, capítulo 22, 17, diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Quando a noiva, ela entende que já está pronta, que pode chamá-lo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Eu repito, é por isso que a noiva, ela precisa ser restaurada, porque é ela que vai chamar o noivo. Então nós, como igreja, nós precisamos nesses últimos dias, nesses dias que estão sendo tão difíceis, nós precisamos estar posicionados como igreja, nós precisamos estar restaurados, porque a igreja, junto com o Espírito Santo, ela está trabalhando para que a promessa de Deus se cumpra. Uma das maiores promessas de Deus ainda é a volta de Jesus. E Apocalipse, capítulo 22, 17, diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia, irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela diz que está sendo ataviada de linho fino. A Bíblia, ela diz que a noiva, ela está se ataviando de linho fino. E as roupas de linho fino, irmãos, elas são atos de justiça dos santos. Mas Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, a Bíblia diz assim, foi dado que se vestisse, ou seja, a noiva, irmãos, ela está se preparando em justiça, mas tem um porém em tudo isso. A justiça, ela não é da igreja. Foi dado um vestido, é ela quem se veste, mas quem dá o vestido é ele. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa justiça, irmãos, nesses dias, ela não serve para esses dias. O que nós estamos vivendo são dias de nos prepararmos para viver a moral de Deus. E a moral de Deus, ela deve ser vivida dentro das nossas casas, dentro de nossos ministérios. O princípio de Deus, ele não serve para o mundo. O princípio de Deus, ele serve para os cristãos. Então, se tem alguém que tem que estar posicionado nesses dias, é a igreja. Por quê? Eu repito, porque a nossa justiça, ela não serve para esses dias, irmãos. Somente a justiça de Deus, ela vai trazer a restauração para uma humanidade. Então, irmãos, esses dias que nós
estamos vivendo, eles não são dias de denunciar aquilo que é falso. Nós não precisamos, irmãos, estar subindo nos púlpitos, apontando o nosso dedo e denunciando aquilo que é falso. Por quê? Porque são dias de construir o que é verdadeiro. Porque o verdadeiro por si só, quando você constrói, quando você se posiciona, quando você se restaura, o verdadeiro por si só, ele já denuncia aquilo que está errado. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que Noé, irmãos, Noé era o apregoeiro de justiça, ou seja, ele não apontava o que estava errado, ele apenas começou a construir o que era certo. Quando você começa a construir o que é certo, aquilo que é errado será por si só denunciado. Amém, irmãos? Irmãos, uma vez eu ouvi de um pregador dizendo que o que destrói uma geração não é a presença de um ímpio, e sim a ausência do justo. E isso é uma verdade, irmãos. Eu estive refletindo sobre isso que foi dito, porque se tiver, irmãos, se tiver justos, ninguém precisa fazer mais nada, e nós não vamos precisar bater em ninguém. Se você chegar em um ambiente e esse ambiente estiver tomado de justos, você não precisa fazer mais nada, porque, como disse esse pregador, o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, e sim é a ausência dos justos. Nós, se estivermos posicionados, nós vamos estar cada vez mais em ambientes de justos, e nós não vamos precisar bater em ninguém, nós não vamos precisar ofender ninguém quando estivermos pregando a palavra. Se nós estivermos em um ambiente posicionado com pessoas justas, quando nós construímos o que é verdadeiro, a própria construção vai denunciar o que é falso. Irmãos, e Deus, ele vai nos fazer andar por esses lugares, lugares de comprometimentos, irmãos, não lugares de regras, não lugares de religiosidades, não. Deus, ele vai começar a liberar um caminho para que nós possamos caminhar por esses lugares de comprometimentos. Amém? Nós vamos estar andando lado a lado com homens reparados, com homens mais justos, homens comprometidos com o evangelho, que não vai precisar denunciar nada. A própria justiça de Deus vai ser refletida na vida dele quando ele se posicionar e estiver fazendo aquilo que é verdadeiro. Quando nós nos posicionarmos como homens leais, nós não vamos precisar ofender ninguém, nós não vamos precisar ir para a rua como ativistas, nós simplesmente vamos ser reconhecidos como apregoeiros de justiça, simplesmente por estar fazendo aquilo que Noé fez, construindo o que é certo e estabelecido por Deus. Aleluia, irmãos. Amém. Irmãos, eu digo isso porque nós não estamos vivendo nos dias, não são dias de autoridade, irmãos, não. Deus, ele quer trabalhar em nós de uma forma que ele vai nos deixar livres para fazer nossas escolhas, irmãos. Irmãos, nós não estamos vivendo dias de autoridades. Não é tempo de viver dias de autoridade, são dias de fazer escolhas certas. Quando Deus, ele constrói o jardim no Éden e ele coloca o homem lá dentro, as ordens para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, ele não colocou um muro em volta das árvores, irmãos. O que levou Adão e Eva a serem expulsos do jardim foram as suas escolhas erradas, e baseados nas escolhas erradas de Adão e Eva, Deus teve que expulsá-los. O próprio Deus, ele expulsou Adão e Eva do jardim porque eles já não estavam vivendo uma vida de obediência. Irmãos, o que te protege nessa vida é uma vida de obediência a Deus. Nós estamos buscando, irmãos, dias para viver em lugares seguros, e nós devemos saber de uma coisa: o que nos protege, o que nos traz segurança é viver uma vida protegida por Deus, é uma vida de obediência.
obediência, andar naquilo que Deus estabeleceu, nos traz a segurança. Amém, irmãos? Então, nesta manhã, irmãos, neste dia, nossas escolhas, irmãos, elas erradas, que você possa focar, que você possa trabalhar a sua mente, os seus sentimentos, e que você e eu possamos entender isso. Nossas escolhas erradas, nós estamos fazendo a gente deixar de desfrutar aquilo que Deus construiu para nós. Irmãos, nossas escolhas erradas, irmãos, está nos deixando sair de lugares aonde Deus estabeleceu para nós, para vivermos uma vida eterna. Deus, Ele construiu para nós lugares, e as nossas escolhas erradas, elas estão fazendo com que a gente deixe de desfrutar de tudo isso que Deus preparou para nós. Lucas, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, versículo 39 e 43, nós vamos ver nas Escrituras, só para a gente entender sobre o que nós estamos dizendo em relação às escolhas. Lucas 23, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, nós vamos ver nas Escrituras Jesus, ele sendo crucificado entre dois ladrões. Irmãos, isso para mim, esse texto, é uma das maiores expressões do evangelismo e também é uma das maiores formas de explicar sobre as nossas escolhas nesses dias que são difíceis, como Paulo disse a Timóteo. Jesus, ele está preso em uma cruz, e entre dois criminosos, um deles quis e o outro não quis, irmãos. O homem que quis, Jesus conversou com ele e falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Agora, o homem que não quis, Jesus, ele nem respondeu. Por quê? Porque Deus, ele não tem respostas para quem quer descer da cruz. Jesus, ele só responde quem quer andar com ele e entrar no reino, irmãos. Irmãos, não houve conversão. Ninguém converteu antes da cruz. Por quê? Porque a cruz é o maior, é uma das maiores, é a maior demonstração de sacrifício. E sem cruz, o evangelho seria um evangelho de benefícios, irmãos. Se alguém se convertesse antes da cruz, ninguém veria o sacrifício que foi feito naquele lugar. Então a cruz, ela é a maior demonstração de sacrifício. E Jesus, ele não veio para mostrar para nós que ele quer ser rei em nossas vidas apenas por benefícios. Ele quer ser rei de nossas vidas por um propósito. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus, ele enviou Jesus para ser o nosso rei a partir de um propósito. Acontece, irmãos, que há um propósito muito maior. Não fomos, irmãos, chamados apenas para servir o nosso ninho, a nossa casa, o nosso nicho familiar, irmãos. Nós estamos sendo desafiados por Deus nesses dias para expandir, para romper os nossos horizontes, irmãos. Irmãos, nesses dias tão difíceis, onde Paulo anuncia para Timóteo que homens seriam presunçosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, nós estamos sendo chamados para uma visão, irmãos. Que visão é essa? A visão do reino de Deus. Irmãos, Adão e Eva, eles recebem uma missão. Deus disse para eles: guardem e cultivem o jardim. Quando você protege e cultiva um jardim, a tendência, irmãos, é brotar e brotar com força, e esse jardim, ele vai crescendo. Esse era e sempre foi o objetivo de Deus, que a terra, irmãos, ela fosse um grande jardim, não que ela chegasse ao ponto que nós estamos chegando agora, de viver dias de homens gananciosos, irmãos. Irmãos, Deus, ele sempre teve o objetivo que a terra fosse um lugar de grandes delícias. O próprio nome do jardim do Éden é o nome que quer dizer um jardim de prazer, lugar de prazer. E que todos nós, irmãos, Deus, ele sempre quis que todos nós
pudéssemos fazer parte dessas maravilhas pelo qual Ele criou. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto onde Paulo diz, para a gente finalizar, que os dias serão difíceis, mas eu quero trazer uma palavra de esperança nessa manhã para você. Diante de um texto onde a gente vê um grande apóstolo, um homem de Deus, dizendo que os dias serão difíceis, a palavra de Deus que venho trazer neste dia é que existe um olhar de grandeza, de expansão na vocação que Deus nos dá. E porque Ele tem esse olhar, se tem alguém que não é miserável, esse alguém é Deus. Se tem alguém que não é mesquinho, esse alguém é Deus. Então, diante de homens gananciosos e miseráveis, nós estamos trazendo uma palavra que Deus está trazendo para a minha vida e sua vida, um olhar de grandeza, de expansão. Irmãos, uma das maiores grandezas de Deus, irmãos, uma das maiores revelações para a nossa vida é conhecer essa grandeza de Deus. Quando Deus ele nos olha, Ele não olha para nós apenas como o que somos ou como estamos. Ele olha para nós e nos enxerga da maneira pelo qual Ele nos criou. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem para a gente finalizar agora. Quando Deus, irmãos, Ele olha para você, Ele enxerga o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, irmãos, os olhos de Deus, aos olhos de Deus, você é santo, puro e perfeito. Quando nós não conhecemos a grandeza de Deus, nós vemos em nós inúmeras obras imperfeitas, inclusive em nosso corpo. Eu declaro neste dia que a presença de Deus, ela vai te aperfeiçoar, irmãos. Esse Deus tão grande que nos serve, Ele habita em nós e somos templo, somos casa, morada desse Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Fiquem agora com Catarina Santos, Vou Voltar. Ouçam esse louvor, irmãos. Que o Senhor não viu quando eu estava
Bendito seja o nome do Senhor. Nós damos graças a Deus por ainda ter essa palavra profética e abundante, irmãos. A revelação de Deus, ela não para, e eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo isso mostrar que Deus ainda está conosco, irmãos. Irmãos, nós não precisamos compreender tudo. Eu oro nesta manhã, irmão, para que a compreensão, irmãos, é algo que ela vai se desenvolvendo a partir dos dias e a partir dos anos. Então, irmãos, eu oro nesta manhã para que você venha desenvolver com Deus a partir daquilo que Ele quer prosperar em sua vida. E somos templo, somos casa, morada desse Deus Altíssimo. Amém, irmãos?